Aqui não se trata apenas da arte em si, mas de descobrir a origem dessas obras e o escândalo por trás delas. Uma exposição dupla em Bonn, na Alemanha, e em Berna, na Suíça, vai atrás de respostas. O caso Gurlitt se tornou conhecido em todo o mundo. Em 2012, o Ministério Público alemão apreendeu cerca de 1.500 obras de arte em um apartamento em Munique. Telas, ilustrações, desenhos que, em parte, estavam desaparecidos desde o período nazista. O proprietário dessas obras, Cornelius Gurlitt, filho de Hildebrand Gurlitt, o mais famoso comerciante de arte do Terceiro Reich. O tema logo se tornou prioridade de governo. A ministra da Cultura, Monika Grütters, nomeou uma força-tarefa para esclarecer a origem da coleção da forma mais rápida possível. O caso vai parar nas manchetes internacionais. A suspeita de que muitas das obras tenham sido roubadas de seus proprietários originais, vítimas do nazismo. Mas em 4 anos de investigação, apenas 6 obras foram claramente identificadas como tal. 4 delas já foram devolvidas aos seus herdeiros correspondentes. No momento, há cerca de 30 obras recém-avaliadas que concluímos não serem peças confiscadas pelos nazistas, e a Força-Tarefa já havia classificado outras centenas de obras como propriedade legítima. A opinião pública se focou muito na questão do roubo de arte, e isso é, no fundo, muito trágico, porque por trás de cada roubo de arte está, na maioria das vezes, o destino terrível de uma pessoa que foi perseguida e até assassinada. Um pouco antes da inauguração da mostra em Bonn, esta tela foi identificada como roubada. Em um arquivo foi encontrada uma referência a esse pequeno buraco na parte de trás do quadro. O buraco é mínimo, realmente muito pequeno, mas graças a ele pudemos concluir a investigação e encaminhar a obra aos legítimos donos. Se olharmos de lado, percebemos que há uma mancha muito pequena que brilha. Isso é o buraquinho descrito no arquivo. A obra pertencia ao político francês Georges Mandel, opositor declarado dos nazistas. Levado a um campo de concentração, ele foi assassinado mais tarde na França a mando do governo de Hitler. Os destinos por trás das obras de arte. Este é o foco da mostra Inventário Gurlitt, como a história do colecionador judeu Max Braunthal. Em 1929, ele foge da Alemanha para a França. Para sobreviver no exterior, ele tem de vender seu acervo. Mas, como os quadros de sua coleção, que incluía obras de Monet e Renoir, foram parar nas mãos de Gurlitt? Muitas perguntas e poucas respostas. Não se consegue avançar rapidamente porque, por um lado, buscamos precisão, uma exatidão científica, mas, por outro lado, muitos documentos, arquivos e livros de contabilidade do período nazista simplesmente não existem mais. E mesmo quando eles existem, não são necessariamente confiáveis, como no caso do comerciante de arte judeu Jean Lental. Ele emitiu diversos recibos falsos a Gurlitt, forjando transações que beneficiavam os dois. Quando Lental foi acusado depois da guerra de ter colaborado com os nazistas, Gurlitt afastou seu cúmplice dos negócios. Calculismo ou proteção? Isso não se sabe. Até porque o próprio Hildebrand Gurlitt estava envolvido em um mar de contradições. No início dos anos 30, como diretor de museu, ele havia fomentado a vanguarda artística da época, exibindo os controversos expressionistas. Por conta disso, perdeu seu posto, o que não o impediu de servir aos nazistas pouco tempo depois. Gurlitt foi um dos comerciantes de Hitler encarregados da então chamada arte degenerada. Aquelas obras que em 1937 foram classificadas por funcionários nazistas como não alemãs passaram a ser confiscadas e retiradas de museus e coleções. Estas obras de arte degenerada, um termo muito negativo, eram levadas em grande parte para o exterior. Vendidas na Suíça, elas iam parar em coleções no mundo inteiro. E algumas chegaram a ser trazidas de volta por comerciantes que as venderam novamente dentro da Alemanha, inclusive após a guerra. Depois de 1945, o tema foi esquecido. Gurlitt investe na autopromoção, se intitula Salvador da Arte e recupera seu posto como diretor de museu. A mostra Inventário Gurlitt evidencia os desafios da investigação. O grande furor em torno da apreensão da coleção Gurlitt em 2012 despertou falsas expectativas, mas proporcionou algo de positivo.
Claro que sem o caso Gurlitt, nós também teríamos investigado o tema, mas não com a mesma intensidade e o investimento de agora. O que estamos fazendo é absolutamente necessário, o tempo passa muito rápido e, por isso, quanto mais pudermos fazer hoje, melhor, para que no futuro não sejamos acusados de negligência. Com as investigações do caso Gurlitt, a Alemanha quer demonstrar que pode lidar de forma correta com o passado nazista. Internacionalmente, o caso Gurlitt sensibilizou museus e casas de leilões de arte quanto ao questionamento da procedência de suas obras. Mas que apenas uma pequena parcela da coleção Gurlitt fosse de fato arte roubada, por essa ninguém esperava.